Meus irmãos, obrigado. É com muita satisfação que eu volto a casa. Então, os Ceareiros, para mim, sempre é uma casa que eu fico bastante feliz em poder conversar com todos vocês. Tá. Só não sei o volume. Então, toda vez que eu venho aqui à casa, eu vejo que, como o Rebouças falou, passa por mudanças e tudo mais. E vejo algumas pessoas que voltaram a frequentar, alguns amigos mais antigos. Sim. Okay? Então, é bom a gente fazer parte desse movimento espírita justamente por conta disso. É o reencontro. É o... Só atrapalhando. Tá bom? Já tá baixo, né? O cara é alto, né? E agora? Agora eu estou conseguindo me escutar também. Pois bem, quando aproxima esse período de Semana Espírita, acontecem alguns seminários também, já mais no período do final do ano, existe um certo movimento, tanto da nossa entrega enquanto movimento espírita, quanto de reaproximação entre as casas, porque termina que cada um segue na sua casa espírita, as pessoas se encontram nos eventos que acontecem geralmente ali no segundo semestre, alguns poucos no início do ano. E quando eu trago esse tema reforma íntima, caminho para a libertação, eu vou afunilar mais esse tema para o nosso contexto, para o nosso cenário, que é o movimento espírita, e a nós que somos frequentadores da casa espírita, somos trabalhadores e tudo mais. Porque há pouco tempo saiu uma pesquisa, saiu o censo do IBGE, e, de certa forma, provoca uma certa preocupação referente ao seguinte tema: o crescimento do número de adeptos da doutrina espírita. Principalmente, a gente sabe das dificuldades e tudo mais. Já há alguns anos, até antes da pandemia, quando a gente se reunia para determinar algumas diretrizes da CREOeste também, a gente fala sempre em como criar mais atividades, em como melhorar a nossa casa, em como poder melhorar nossas atividades, o acolhimento daqueles que chegam até nós. Só que eu acredito sempre na providência divina. Por quê? Por que será que dentro de todo esse conhecimento que nós temos acesso, será que lá fora tem um conhecimento que seja tão mais enriquecedor quanto esse? Eu não estou colocando a doutrina espírita como algo superior. Eu estou colocando no patamar da gente entender que, será que existe algum conhecimento lá fora que a gente possa agregar ao nosso movimento, aos nossos estudos? Mas se tirar o estudo, se tirar as palestras públicas, se tirar as reuniões mediúnicas, o que fica? Eu não vou nem usar a palavra o que sobra, mas o que permanece é a palavra mais adequada. O que permanece é o nosso convívio, é o acolhimento, é a oportunidade que a gente tem de conviver com os nossos irmãos, até aqueles que em algum momento frequentou, por algum motivo se afastou, mudou de cidade, por alguma eventualidade, não faz mais parte do nosso convívio na doutrina. Mas ficou ali a amizade, ficou os momentos que muitos já passaram, tem história para contar. Então, quando eu começo a analisar e afunilar cada vez mais isso para dentro da nossa realidade, que é a doutrina espírita e o movimento espírita, eu acredito sempre que não existe nada por acaso. Há uma providência divina nesse momento que o movimento espírita está passando. Por quê? Nós podemos abrir aqui as portas e divulgar uma atividade com um médium, seja de cura, ou seja um médium que possa passar alguma atividade, numa atividade de psicografia, não tenha dúvida. Essa casa vai lotar. O centro espírita vai lotar. Você não precisa nem colocar uma placa aí para saber. As pessoas vão encontrar esse endereço, até de outras cidades mais distantes. Aqui próximo,
Não tenha dúvida. Isso aqui vai encher. Mas existe uma necessidade de mudança que ela vai além do corpo físico. Ela vai além das questões materiais. Ela vai muito mais além do que os nossos problemas cotidianos. Você pode eliminar todos os problemas da política, da sociedade como um todo, a violência, só que ainda reside em nós um sentimento de que lá fora as coisas serão resolvidas, para que a partir desse momento eu possa, como indivíduo, melhorar, ou que a situação irá mudar por movimentos externos, porque é uma terceirização. Alá, movimento espírita. Doutrina espírita não tem nada a ver com isso. Estou falando Alá, movimento espírita. Alá, espírito reencarnado. Por quê? Existe uma necessidade gigantesca no momento das pessoas se reaproximarem. Existe um fator que já era de conhecimento até a pandemia, mas a pandemia agravou isso. Ela distanciou. Tem pessoas que não vêm mais ao centro. Elas assistem palestras no YouTube, nas redes sociais, no Instagram, seja lá qual for a rede social. Porque elas imaginam que o estudo já está disponível, não tenha dúvida. Hoje não há necessidade sequer de comprar livro. Você tem tudo à sua disposição. Posso não frequentar mais o centro espírita, o movimento, as atividades, a semana espírita. Eu posso fazer isso em casa. Mas posso te afirmar com toda certeza que a mudança e a reforma íntima não sairá do patamar que nós estamos, que ainda é pequeno, diante do potencial que a gente tem de mudança, se a gente não aprender a conviver entre irmãos. Enquanto o nosso distanciamento, e é um problema não somente de movimento espírita ou religioso, seja lá qual for, é humano. Naquilo que envolve o que tem de mais espetacular na criação, que somos nós. Então, talvez hoje, talvez não, afirmo que hoje a nossa principal tarefa é reaproximar com os nossos irmãos e aqueles já conhecidos. Os forasteiros, aqueles que vêm de fora, irão chegar automaticamente. Eles irão chegar até aqui de alguma forma. Mas a verdadeira tarefa está aqui entre aqueles que já permanecem aqui há tantos anos. Ou aqueles que retornam, aqueles que migram de outro lugar para cá. Que a gente sabe que há também esse movimento de trabalhador, trabalhava aqui, agora eu vou trabalhar em outro lugar, um trabalhador de outro lugar vem para cá, mudo de cidade, quero conhecer o centro espírita. E existe a afinidade. Eu conheço trabalhador, já conheci trabalhador daqui que morava lá no meu bairro, com o centro espírita, na esquina da casa dele. Mas ele gosta daqui. E é preferível que ele venha onde ele se sinta melhor. Isso não quer dizer nada. Então, quando nós começamos a falar sobre reforma íntima, existe uma grande mudança, que as coisas vão melhorar, que em determinado momento... Eu vou contar um detalhe muito interessante na casa espírita. Eu comecei a frequentar ali por volta de 2010 a 2011. Final de 2010 e início de 2011. Muitos trabalhadores daquela época, eu escutei da maioria daquela época, que eles falavam o seguinte texto: quando eu me aposentar, está bem pertinho, aí é que eu vou me dedicar à causa espírita. Está bem pertinho, hoje eu me dedico, mas eu ainda não tenho o tempo que eu precisava para me dedicar ao trabalho. Está bem pertinho, vou me aposentar, aí eu vou ter tempo, aí vou viajar, vou assistir todos os eventos, vou poder ficar mais dedicado à casa espírita. Sabe o que aconteceu quando ele finalmente chegou à aposentadoria? Se afastaram do movimento. Se afastaram da casa. Gostaram o quê?
Se durante tantos anos, até chegar à aposentadoria, ele tinha que sair de casa e deixar a família, agora em casa com a família, vou curtir. Tempo com minha família. E é válido isso. Vou curtir os netos, vou poder passear. E acaba que você gosta da sua casa. Você convive mais tempo. Você pode conviver com as pessoas mais próximas por mais tempo. E acaba que você gosta tanto disso que você não consegue voltar às atividades. Muitos não voltaram. Perderam a convivência com seus irmãos. Não estou dizendo que eles estão numa situação ruim, mas entende que o momento que a gente imagina para viver tanto isso que a gente idealiza, não vai ser esse momento que a gente quer tanto esperar que chegue? Não tem. É o que você tem agora nas suas mãos. Também escutei muito de que, em algum momento, a doutrina espírita não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. Mas vamos pensar um pouquinho sobre isso. Será que hoje, dentro da nossa realidade, que nós já estamos aqui acostumados, será que a gente tem preparo suficiente, disposição para receber de repente aqui, dobrar esse prédio, tomar esse quarteirão aqui e ter um centro espírita com atividade durante 24 horas e precisar de trabalhar de uma escala de trabalhadores para ocupar durante 24 horas a casa? Para que tenha atendimento aqui. Chegou uma pessoa, está passando por um problema, um processo de obsessão, onde é a casa espírita que tem disponível para isso? Lá nos Ceareiros, meia-noite. Será que a gente tem escala de trabalhador para isso? A demanda, gente, de sofrimento gigantesca no mundo. Na hora que as pessoas descobrirem o que realmente orienta a doutrina espírita e do que ela vai ter acesso, você não tem a dúvida. Vai faltar sempre. Elas ainda não sabem. Por quê? Ainda estão adormecidas pelo materialismo. Só que já há um despertar que está acontecendo de forma assim, gradativa e lenta, mas é também por providência divina para que a gente se prepare, para que a gente estude mais, para que a gente domine mais o nosso ego, para que a gente não consiga mais se sentir tão machucado, tão atingido, tão perseguido por coisas pequenas. Porque problema mesmo a gente está para ver ainda. Quando a gente começar a enxergar, e dentro dessas famílias que aí a gente... Mas de repente, o filho de fulano fez tal coisa. Foi uma novidade, tipo assim, foi uma notícia que abalou determinada pessoa de tal posição na sociedade, de repente foi pega numa operação da polícia, botar aqui um caso extremo, de exploração infantil. Ou seja, essas coisas já estão acontecendo. Só falta um momento de vir à tona. Porque o processo de transição acelera aquele que ainda não domina as suas más tendências. Tem líderes religiosos se afastando das suas atividades, que ninguém ainda sabe o motivo. Mas saiu do cargo, foi destituído, foi colocado para cá, para lá, mas internamente já sabe. Há poucos anos, eu escutei que determinado líder religioso é o maior médium do Brasil hoje. Não são vocês, não é ninguém aí do movimento espírita. É esse aqui. Eu disse, faço muita prece por ele, porque o peso que existe sobre determinada posição, sobre determinada liderança, se você não estiver preparado naquele momento, você vai cair fácil. Sabe por quê? É muito fácil você inflar seu ego pela fama, por você ter acesso agora a pessoas famosas, a andar em círculos sociais, a bastardos.
a poder frequentar lugares na sociedade que não é para todo mundo. Uma vez eu escutei de um amigo que falava, mas vocês, espíritos, cara, vocês são muito tímidos, cara. Acho que é um potencial gigantesco aí na mão de vocês. É pouco. Eu disse, mas o pouco por muito tempo é mais do que muito por pouco tempo. Ah, mas as casas são pequenas, são mais simples. Ainda bem. Ainda bem. Porque estar engajado por um trabalho onde a sua principal motivação é fazer o bem ao próximo, porque muitos daqueles que fazem parte hoje, que sustentam essa estrutura, que é o movimento espírita, na maioria das vezes, ele todos os dias, ele coloca a dor no bolso e vem ao centro trabalhar em prol de alguém que ele nem sequer conhece às vezes. Todos passam por problemas gigantescos, mas ele continua no trabalho. Ele é consciente da missão. Você tem que vir trabalhar. Conheço pessoas que vêm trabalhar após um divórcio, estão emocionalmente dilaceradas, perderam um ente querido, tem uma situação crítica em casa, de que ela é a pessoa da família que fica sobrecarregada, porque de repente é ali naquela fase que os pais precisam de um cuidado, uma fase mais idosa, os irmãos colocam o corpo fora e ela fica responsável por tudo, e mesmo assim ela tem que seguir a vida. O mundo não para. Como diria o poeta aí dos anos 80, o tempo não para. E não vai parar. Sua dor, meu irmão, ela pode ser a maior do mundo, mas ela é só sua. Ela não é de ninguém. Só você pode suportar. Só você vai sentir. Só você vai chorar. Pessoas podem até se compadecer. Por isso que os pais têm uma missão bem árdua em alguns momentos. Em alguns momentos eu falo no sentido da expressão. Porque, por mais que você veja um filho seu sofrendo, passando por uma determinada situação, você pode dar todo o suporte, toda a assistência. Você não tem como tirar a dor dele e trazer para você. É ele que vai passar. É nele que vai doer. Esse processo de libertação que eu falo da reforma íntima é de que nós estamos depurando, nós estamos tratando e vamos até a certo ponto, até esgotar as nossas possibilidades de arrancar essa coisa pesada, essa forma mais densa que é a nossa existência. A gente vai precisar passar por coisas que a gente não vai achar nem um pouco confortável. Mas precisa. Ah, mas eu sou perseguido. Que bom. Que agora você está resgatando quando você era perseguidor. Que bom que você teve a oportunidade de reencarnado resgatar a fase de quando você foi perseguidor. Igual Paulo. O melhor exemplo é Paulo. Paulo é um belo exemplo para nós. Toda vez que a gente imagina que, mas estou passando por isso, puxaram meu tapete, como é que pode? Eu estou todo dia aqui, dando gás, dando sangue, enquanto tem uns que vão por atalhos e chegam bem mais rápido do que eu. A vida é mais fácil para algumas pessoas. E eu ainda estou aqui, só apanhando, fazendo bem. Qual é a vantagem disso? Agradeça. Porque é difícil você sustentar aquilo que é construído sobre um castelo, manter de pé um castelo, que é feito sobre areia. Porque não se engane de que quem erra uma vez ficou satisfeito ali. Ela não fica satisfeito. Quem faz o pouco, ele não, parei, agora encerrei a carreira nisso aí. Ele vai criando mais coragem e ele vai
testando os limites, e a cada vez que ele testa e ele vê que até então está dando certo para ele, naquele momento, ele não para. Chega um momento que é difícil ele sustentar tudo isso. Por quê? Você não vai conseguir repetir a mesma mentira 1000 vezes. Você vai se enrolar. Por isso que algumas religiões hoje têm uma tarefa assim, árdua. Com todo o respeito, mas você não tem mais como manter certas crenças sustentado por dogmas que não faz mais sentido. As pessoas hoje têm acesso ao conhecimento de forma muito fácil, na palma da mão. Não é mais um líder religioso que apenas ele tem o hábito ou que tem conhecimento das leituras. Hoje, de forma mais fácil, e até a gente tem tanto conhecimento que não está sabendo lidar com tanta informação que chega para a gente tem um trabalho o tempo todo de filtrar aquilo que a gente precisa de tanta informação que chega. Então, é mais difícil. Mas tem coisas aí absurdas acontecendo e todo mundo está caindo. Mas é pouco tempo. É pouco tempo que isso dura. Isso não vai muito longe. Não vai muito longe. E hoje na doutrina espírita, toda vez que nós nos deparamos com alguma informação de que o número de espíritas está diminuindo, as casas estão cada vez mais com poucos frequentadores, se prepare que daqui a pouco você vai utilizar esse tempo aqui que você tem para aproximar os trabalhadores, para organizar as atividades, para adquirir conhecimento que você ainda não tem, porque daqui a pouco você vai ser chamado ao trabalho. E é trabalho. Não é força de expressão. E aí, se você não aproveitar esse tempo que você tem agora, lá na hora não tem mais outro tempo, não. Determinada vez, um irmão falou numa mediúnica, e ele foi muito sincero. E eu achei muito interessante que, de vez em quando, eu me pego ali ao que ele falou, e reflito bastante. Ele disse, vocês têm tanto desejo, vocês têm tanto anseio de se aproximar, de crescer, de evoluir, de buscar cada vez mais. Só que vocês são tímidos. Vocês são tímidos. Mas é porque a gente pede muito e a gente... Isso num diálogo com o encarnado. Mas porque a gente também, às vezes pedindo muito, a gente não se acha merecedor. Ele diz, vocês pedem pouco. Vocês estão pedindo pelo bem. Vocês pedem pouco pelos irmãos mais necessitados. Ninguém colocou limite. Há um limite para rogar pelo bem? Para pedir pelo bem? Não conheço esse limite. Mas o mal é limitado. O mal é limitado. E aí eu comecei a fazer uma reflexão de que, realmente, o bem não tem limite. O mal, sim. Qual é o artigo do Código Penal que pune, assim, é a punição mais severa do Código Penal? É tanto que você consegue colocar em números. Artigo 1, 2, inciso e tal. Mas você tem ali uma lista. Vamos listar aqui o que é cometer um mal contra os nossos irmãos. A gente não consegue listar. Agora vamos pensar o seguinte. Vamos colocar aqui no papel como é que eu posso fazer o bem pelo próximo. Vamos inverter. A gente vai ter dificuldade de fechar essa lista. Só que nós ainda usamos pouco. Por quê? Porque nós ainda temos um sentimento de culpa ali no inconsciente que às vezes não nos permite avançar, porque ainda há um resquício ali de remorso. Há um resquício de dúvida.
A certeza, em alguns momentos, a gente precisa até ter um pouco de cuidado, porque um indivíduo com muita certeza, às vezes, ele se torna um fanático. Mas a dúvida pelo bem não há motivo. A nossa reforma íntima só é de fato libertadora quando nós estamos na prática do bem. É bom perdoar. É bom reconciliar. Mas você tem que pagar o preço. Você tem que pagar o preço. Você tem que olhar para quem, você tem que, pelo menos, não revidar em quem você ainda tem vontade por instinto. Às vezes, você tem vontade até de eliminar. Você tem que, primeiro, calar, depois, pelo menos, não desejar o mal, pelo menos não revidar, não devolver na mesma moeda. É um processo que é difícil, é doloroso, mas tem um preço. É mais fácil você vender uma fórmula pronta às pessoas. Chegar para elas, subir aqui no púlpito e falar palavras doces, açucaradas. Nada é um problema seu, não é uma dificuldade provocada por você, então tudo é externo. Você nasceu para brilhar. Se está sofrendo, está errado. Só que isso não desperta no indivíduo aquilo que é responsabilidade somente dele. E essa é a nossa missão, de lembrar o tempo todo que a responsabilidade está em cada um de nós e não há quem possa fazer por nós, até mesmo o Pai, o Criador, não tem como fazer. Sabe por quê? A essência do justo é a justiça. E do perfeito é a perfeição. Não existe nada mais democrático, nada mais justo, nada mais perfeito de que aquele que criou pudesse colocar a opção. Ele não precisa crer. Você tem livre-arbítrio. Mas nada mais justo do que também ter as consequências das suas escolhas. É muito simples. A gente quer uma mudança, uma reforma onde da noite para o dia tudo vira em flores. Mas só que a gente tem uma quantidade de espinhos ainda que a gente tem que administrar. Por quê? Conviver próximo é igual aquele dilema do porco-espinho. Quando eles estão juntos, se machucam. Eles estão próximos. Estão ferindo um ao outro com seus espinhos. O porco-espinho, se aproximando do outro, convive. Mas o espinho de um machuca o outro. Ah, mas afastado, eu não me firo. Mas você está sozinho. Aí vai ter que experimentar a solidão. Então, administrar esses espinhos que, de certa forma, a gente enxerga algo que nos fere, mas a gente tem uma dificuldade de enxergar o nosso que fere o nosso irmão, como é que a gente lidar com isso? Talvez, em algum momento, a gente tenha acreditado que não seria tão possível, que não era para todos. Quando a gente teve nas mãos alguma chance, ficamos assustados. Em algum momento da vida nós já fomos convocados a resolver determinadas situações que a gente não sabia como é que ia fazer. Mas teve que naquele momento ali, seja uma situação na família, seja uma situação no trabalho, seja a situação com um colega, chegou a situação. Você não sabia, experiência, zero. Mas vontade, muita de ajudar. Você vai, mesmo sem saber como. Não tenha dúvidas de que quando você inicia algo em prol do bem, as coisas vão te ajudando e vão te funcionando de acordo com aquilo que você está disposto. Não pense que todos os dias é fácil para todos manter uma casa como essa, ou alguma outra casa.
Mas tenha certeza de que, se alguém estiver disposto a isso, vai ter dificuldades, vai ter desafios, vai enfrentar muita coisa, mas vai acontecer. E a gente perde ao longo do tempo essa nossa força de ousadia, de coragem, de ânimo. E hoje eu vejo que existe uma certa apatia. Mas não é voltado somente a nós. É no geral, por quê? Está tudo nas mãos, muito fácil. Você escolhe. O poder de escolha hoje é gigantesco em tudo. No celular você pode escolher o que você quiser aqui. Tem várias opções, o que você quiser. Mas será que a gente tem propriedade e a gente sabe o que realmente quer? Será que a gente tem coragem de bancar aquilo que a gente realmente tanto deseja? Porque a gente quer muita coisa. Mas tem a ciência de outra. Bancar aquilo que a gente tanto almeja tem um preço. A glória, a palma, o elogio é muito rápido. Porque o processo mesmo, para bancar tudo isso, é trabalho. É sair do comodismo. É sair de uma zona de conforto onde seria talvez melhor você não sair de casa. Talvez pudesse ser melhor todo mundo aqui estar em casa. Não tirando trabalho, os afazeres do dia a dia, fica em casa, você está em casa. Só que existe um movimento de que em algum momento nós somos convidados. Alguns chegam na casa espírita pela dor. Ali é um teste para ela. Porque a dor, aquilo ali resolve. E após isso? E agora que a causa não é mais o outro? Agora que é você? Agora que você precisa pensar sobre os seus hábitos, sobre os seus pensamentos, sobre as suas companhias, sobre aquilo que você emana. Determinada vez, eu participando de um estudo, o facilitador falou uma frase de um livro de André Luiz, de que os obsessores, eles sabem qual é o nosso desejo central na vida. Todo mundo tem uma motivação que aquilo move ele durante toda a vida. Pode ser para o bem, pode ser para cometer o mal, mas todo mundo tem. E tem alguns que estão com uma força, mas na direção errada. Paulo. Somente Paulo tinha condições de ser o maior divulgador do Cristo. Mas por que ele? E era o mais preparado. Mas tinha um problema, um pequeno problema. Ele estava colocando toda essa força e todo esse potencial na direção errada, na direção contrária. O problema é que quando ele, em determinado momento, tem um encontro com Jesus e ele faz, e não é somente aquele ato do encontro a caminho de Damasco, mas ele vai se convertendo ao longo do tempo. Só que ele tem que lidar agora com o legado, com o histórico. E agora ele vai mudar a direção, mas vai dar trabalho. Porque ele vai encontrar até então aqueles que ele tanto perseguia. E aqueles que foram todos ensinados por ele, não vai junto. E a gente precisa entender que em alguns momentos da nossa vida, não vai ser bom mudar. Não vai ser bom no sentido que eu falo de confortável. Você tem toda uma vida ali, um pouco acomodado, sedentário, de repente acontece uma situação, você vai ter que fazer uma mudança radical na sua vida. Agora, não é mais por sua escolha, é pela sua necessidade. Você acha que no início vai ser motivador? Se for a motivação, esqueça. Você passou toda uma vida, até então, fazendo tudo aquilo.
De repente você tenta mudar. Ah, você quer mudar agora? Não. Tudo colabora para você desistir. E essa reforma e essa mudança, ela vai ter muitos artifícios e muito poder para fazer desistir. E vai te desestimular. Em alguns momentos você vai fazer algo desmotivado. Sem felicidade alguma. Um ódio até. Mas você vai estar fazendo. Em algum momento, essa chave, ela irá virar. Porque é por repetição. É por hábito. Esse hábito, ele leva um tempo para você até assimilar. Que faz sentido isso. Por isso que toda a fórmula que entregam hoje aí, uma fórmula, uma receita de bolo, as pessoas começam muito motivadas. A longo prazo isso não dura. Esse pouco que você acha que faz hoje, quanto é que dá em um ano? Chico Xavier, dizem que ele lia o Evangelho 5 vezes ao ano. Mas ele leu durante 75 anos, se eu não me engano. Foi daqui que ele desencarnou. Se não me falha a memória. Então, mas vou ler durante 30 minutos por dia o Evangelho, vou fazer isso, fazer a prece. Tudo bem, você vai ler o Evangelho. Mas quanto que isso dá em uma semana? Quanto que isso dá em um mês? Em um ano? Em 10 anos? Até você desencarnar. Você pode imaginar, vou implementar o Evangelho no lar, mas sozinho. Pode ter certeza que ao acender aquela luz, que é o Evangelho no lar, ali vai ser um farol. Ali vai ser uma luz em meio a pessoas que precisarão estar ali. Nós imaginamos que essa reforma vai ser uma mudança tão radical, mas se a gente ainda tem dificuldade de entender o simples, e Jesus veio trazer o simples, o que é palpável. É o movimento que eu conheço mais acessível que já teve na face da Terra. Porque ele não pede muito. Muito no sentido de quê? Você não precisa de grandes obras, você não precisa de grandes coisas, mas você precisa vencer aquele que é seu maior adversário. É o ego. Mas eu não vou mais na casa espírita não, porque cheguei lá, ninguém falou comigo. Só me deram boa noite, me entregaram uma mensagem, ninguém me perguntou como é que eu estava. Irmão, talvez você esteja na posição de perguntar como é que as pessoas estavam. Não era de alguém perguntar como você estava. Mas já tem um grupo de estudo, vou participar porque é um grupo fechado. Talvez eles estejam só esperando você chegar. Talvez você seja até aquele que irá aprender para abrir um novo grupo para os jovens que irão chegar. Trabalho na seara de Jesus não falta. Falta trabalhador. Empenhado. São poucos, sabe por quê? Se a gente não preparar, ninguém aqui vai desencarnar com 200 anos de idade. Talvez se essa minha geração chegar aos 90 anos, está no lucro. Chegar pelo menos ali, caminhando a passos lentos. Com o estilo de vida que a gente tem hoje, talvez a gente tenha problema um pouquinho, quebra está todo mundo cuidando da saúde, porque se tornou um produto. Mas está trazendo seu benefício até então. Só que a gente não vai viver muito tempo. É a notícia que a gente tem. A gente sabe que um dia vai chegar essa notícia, que a gente vai desencarnar. E quem é que vai ficar?
Até o Jorge Elahá, que é o facilitador que vai estar aqui em Mossoró da atividade, lá do seminário, numa das atividades que teve lá em Natal, perguntaram para ele, Jorge Elahá, uma pessoa lá da plateia, abriu um momento de fazer perguntas. Queria saber de você, assim, na doutrina espírita, geralmente nas casas, as pessoas têm uma idade mais avançada. E quando esse povo desencarnar? E quando esse povo morrer? Ele diz, outros velhos irão dar continuidade na atividade. Porque esses novinhos de hoje aí, eles ainda estão ali adormecidos, estão querendo curtir a vida, sabe? Aproveitar os prazeres que o mundo oferece. Só que daqui a pouco tempo, assim como pesou para a gente, que já é mais experiente, a idade também vai pesar. A idade pesa para todo mundo. E só para aquele que chegou nesse tempo da idade pesar. Porque tem uns que nem vão chegar nesse estágio. Nem vão ter essa oportunidade. E vai ser um tempo de que eles vão precisar fazer uma reflexão. Eles vão refletir mais sobre a vida. E aí chega o momento. Porque também, já faz aí uns 2 anos, mas se não me falha a memória, a idade nem pesou e já está falhando a memória. Mas também era algo no sentido da pergunta de que, nesse tempo, a doutrina espírita tem essa questão de refletir muito, de debater, de leitura. Não vai chegar alguém que vai dizer que leu tudo e a verdade é essa aqui. Então, tipo, exige uma certa reflexão e exige uma certa disposição do indivíduo para ele conseguir se encaixar ali. Só que o mais jovem, às vezes, é difícil ele estar conectado a isso. Ele está querendo outras coisas da vida. Como a gente, em algum momento, também já quis outras coisas que não eram essa que a gente está buscando. Só que esse tempo que nós estamos hoje também vai chegar para aqueles mais novos, mais jovens. E aí ele respondeu, quem vai cuidar? Quem é que vai seguir com o movimento espírita se a maioria hoje do público já tem idade mais avançada? Ele disse, outros jovens senhores, que hoje estão aproveitando aí, curtindo, tudo mais, ainda não despertaram. Mas esse jovem de hoje é o jovem experiente de amor. Não se preocupe. Porque se a gente imaginar que dentro da nossa atividade, que dentro de todo o nosso trabalho, em algum momento aqui nesse plano, ele irá se encerrar essa etapa da nossa existência, a gente tem pouco tempo então. A gente não vai ficar aqui para sempre. E essas mudanças que irão acontecer serão agora, e não serão numa oportunidade futura, senão essa que a gente tem hoje. Qual é a oportunidade? O que é que eu tenho hoje à disposição? Em algum dia, lá no plano espiritual, a gente pediu muito para estar aqui. Não é compulsória assim essa reencarnação. Salvo algumas exceções. Para a gente vir aqui, reencarnar com toda essa problemática, não pedir para nascer nessa família. Pediu sim. Você implorou. Ah, mas eu nasci nessa família que só me ataca. O povo parece que me colocaram dentro de uma casa com todos os meus inimigos. Você pediu para resgatar aí, nesse meio. Ainda bem que você teve essa chance. Não desperdice. Mas eu queria viver de uma forma... É tão bom a vida do outro, a grama é tão mais verde. Não tenha pressa. Que a conta daquele que hoje vive aí a facilidade que ele tem, essa conta chega para todo mundo. Só que em determinado momento, graças a Deus, com toda a misericórdia que o Criador tem, eu comparo sempre que nós temos um débito ali de 10 mil. A reencarnação é aquele desconto que chega lá em dezembro, como se fosse um desconto do Serasa. Sua dívida é 10 mil. Pague com 100. Poderia ser
bem mais desafiador essa nossa experiência aqui na Terra. Me deram um desconto gigantesco para a gente chegar aqui. Só que a gente ainda tem uns pequenos detalhes ali para ajustar aqui. E essa reforma íntima, ela não está exigindo de você sair de um espírito ali do mundo de prova e expiação para um espírito ditoso, não. Ela está convidando você a uma próxima fase. Está bem aí, pertinho. Que é um próximo passo, que é para o mundo de regeneração. A gente não vai conseguir essa mudança de um espírito ali que estava lá no plano de prova e expiação, sair para o mundo ditoso. Mas é onde o bem já prevalece. E talvez, quando a gente se deparar com esse momento que o bem começará a prevalecer, a gente ainda se sinta estranho. Muito novo, muita novidade. O bem prevalece, as pessoas são misericordiosas, são caridosas, mas só que está vindo uma nova geração aí, de espíritos, reencarnando. E há quem defenda a tese de que pegaram assim, lá nas entranhas da crosta terrestre, aqueles espíritos que assim não reencarnavam de nenhuma forma. Trouxeram assim aquelas legiões mais distantes que já tinham desenganado. E ela vai ter a oportunidade, talvez a última por aqui. E uma boa notícia. Onde vai ser esse país que esses espíritos irão reencarnar? Aqui. Porque o Brasil é hospital. O Brasil é hospital. Por isso que, se a gente observar alguns detalhes, na nossa geografia do nosso país, do nosso território, tem as regiões que são praticamente desabitadas. A população é um território gigantesco, uma população pequena. Talvez, quem sabe, em algum momento, aqueles países que estão mais lá em cima, tão desenvolvidos, mas que estão voltados à guerra, destruam lá a mínima forma de existência com suas guerras, que eles deixem ali um lugar inabitável e eles tenham que descer um pouquinho aqui nos trópicos e ocupar essas regiões que hoje são praticamente desabitadas. Tem terra sobrando aqui, viu, no território. Talvez em algum momento eles tenham que descer um pouquinho o trópico, abaixo da linha do Equador, porque lá em cima, onde eles guerrearam tanto, não tem mais condições de viver. E dizem que o Brasil é um país hospitaleiro, né? E um pouco hospitaleiro. Ainda bem, né? Pois agradeço muito o convite, meus irmãos. Espero que consiga trazer algum tipo de reflexão na noite de hoje. Que assim seja e que a gente siga, mesmo diante de todas as batalhas, a gente permaneça firme e forte, porque é trabalho que vem pela frente.